É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas
Olá, queridos, tudo bem? Muito bom estar com você para mais esse nosso tempo de meditação. Quero começar fazendo uma oração. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pelo dom da vida, obrigado pela oportunidade que temos de estar reunidos em Teu nome, para poder meditar um pouco mais na Tua palavra. A gente pede para que Teu Santo Espírito fale conosco, Deus, nesse momento. Que seja o Senhor que traga uma mensagem ao nosso coração, de fortalecimento, de esperança, e que a gente possa sair realmente fortalecidos pela tua presença. Obrigado mais uma vez pela tecnologia que torna isso tudo possível. Em nome de Jesus que nós o pedimos e agradecemos. Amém. Pessoal, eu tenho estudado nesse último mês o livro de Lamentações. Eu tenho lido ele várias vezes, vi em várias versões diferentes, queria estudar um pouco, porque ele é um poema que a gente encontra no Antigo Testamento, que vai tratar, talvez, do momento mais difícil, mais tenebroso da história de Israel. Se você não está familiarizado um pouco com essa história, eu quero fazer um breve resumo aqui, né? Israel nasce como povo, como nação, escrava no Egito, né? No Egito eles se tornam um povo numeroso e são escravizados por medo, né? Os egípcios têm medo dos hebreus por ser um povo forte, numeroso, e os escraviza, né? Os obriga a trabalhos forçados. E Deus, que havia feito uma aliança com Abraão, um dos antepassados dos israelitas, né? Havia prometido para ele, Abraão, que através da família dele, Abraão, Deus iria levar bênção para todas as nações. Então, a história do povo de Israel passa por essa promessa, passa por essa aliança, porque Deus entra na história desse povo numeroso que está escravo do Egito, e Deus liberta esse povo dessa escravidão. A história lá do Êxodo, as 10 pragas do Egito, Moisés liderando o povo numa peregrinação aí pelo deserto, até uma terra que Deus prometeu dar para eles, onde eles encontrariam descanso e onde eles teriam uma vida próspera. No meio dessa caminhada, da escravidão até essa terra de descanso que Deus havia prometido a eles, Deus firma uma aliança com o povo no Monte Sinai. Deus diz para eles: olha, eu quero ser o Deus de vocês, e vocês querem ser o meu povo. Eles disseram sim, queremos ser o seu povo. Ele: ok, então eu vou dar para vocês leis, mandamentos, para vocês seguirem, cumprirem e viverem na terra que eu estou dando para vocês, na terra de Canaã. Porque se vocês viverem segundo todos esses mandamentos e estatutos, vocês mostrarão para as nações ao redor de vocês quem eu sou. E as nações vão querer me conhecer, e isso faz parte daquela promessa que Deus havia feito para Abraão, de abençoar todas as nações, todas as famílias da terra, através da família dele, Abraão. Então, tudo isso está relacionado com essas promessas de Deus para Israel. No entanto, se Israel não cumprisse os termos da aliança, seguisse os mandamentos, vivesse de acordo com os princípios que Deus havia dado, Deus disse que eles seriam tomados da terra e levados novamente para o exílio, novamente como escravos. Isso tudo tem um padrão que é repetido ao longo do Antigo Testamento. Quando a gente lê a história do Gênesis 3 até o Gênesis 11, onde a humanidade se rebela com Deus, e rebelada de Deus ela se torna egoísta, os relacionamentos são truncados, a humanidade é opressiva e violenta, e eles fundam uma cidade chamada Babel, que é um arquétipo de todo o governo humano, que exalta o seu poder acima de qualquer outra coisa, né? O seu poder econômico, o seu poder militar, coloca isso como se fosse Deus da própria vida. E isso é um arquétipo dos governos humanos que são maus e corruptos, que é a cidade ou aquela torre de Babel ou Babilônia, né? E na história de Israel,
a Babilônia vem e invade Israel e conquista Israel. Por anos e anos e anos, Deus levanta os profetas na história de Israel para que os profetas dissessem para o povo: olha, vocês estão se esquecendo da aliança, vocês não estão cumprindo os termos, os mandamentos. Quando Deus fez aliança conosco, Ele disse que se nós não cumpríssemos, nós seríamos levados para o exílio, nós seríamos escravos novamente. E esse é o período que a gente está falando aqui. Esse é o período mais horrendo da história de Israel, onde realmente a Babilônia, né, que é mais um arquétipo de governo humano, que exalta o seu poder militar e econômico acima de todas as coisas, se torna um governo opressor, injusto, corrupto, né? Ele vem e ele toma Israel, e Israel é levado preso como escravo novamente para a Babilônia. E o livro de Lamentações, ele é escrito por um poeta que sobreviveu, né, o cerco ali da cidade. Ele testemunhou os horrores que aconteceram enquanto a cidade de Jerusalém estava sitiada. E diante de todo aquele sofrimento, diante de toda aquela dor, diante de todo aquele momento que é complicado na vida de Israel, porque Israel testemunhou, né, a bondade de Deus, livrando eles da escravidão do Egito, caminhando com eles pelo deserto por 40 anos, depois dando vitórias sobre os povos que habitavam Canaã. Eles puderam, enfim, ocupar a terra Canaã. Deus apareceu para um dos reis de Israel, Davi, e prometeu que da linhagem de Davi ele enviaria um rei que traria o reino de Deus sobre a terra e seria um reino de justiça e tudo mais. Então, nós estamos falando dessa Israel, né? Israel que tinha estabelecido um reino em Canaã, tinha o templo, né, que era a imagem da presença de Deus no meio deles, todo o sistema lá dos sacerdotes de sacrifício para simbolizar esse relacionamento com Deus, tinha a promessa do rei da linhagem de Davi que traria o reino de Deus consigo. Enfim, é disso tudo que nós estamos falando, né, que paira ali na cultura judaica, ou na cabeça do judeu, que jamais, talvez, imaginou que algo como o que aconteceu quando a Babilônia veio e tomou a cidade pudesse acontecer. Inclusive o texto diz pra gente que profetas diziam: não, Deus não vai fazer nada, Deus não vai deixar nada acontecer conosco, Deus vai nos proteger disso, né? E isso não aconteceu. A Babilônia veio, invadiu Jerusalém, levou uma leva cativa, e anos mais tarde a gente sabe que voltaram e destruíram a cidade, destruíram os muros, destruíram o templo, acabaram com toda a cidade. Então, o livro de Lamentações, ele está situado em alguém que viu e experimentou o cerco de Jerusalém nessa primeira invasão da Babilônia, viu o que aconteceu, viu toda a catástrofe e está se lamentando. É por isso que o livro chama Lamentações, né? Se lamentando diante de toda essa confusão, de todo o sofrimento, né? E esse livro é bastante interessante para nós hoje, porque ele vai nos ensinar de que realmente momentos de dificuldade, momentos de perda, momentos de dor, momentos de sofrimento podem ser vividos diante da presença de Deus, ou devem ser vividos diante da presença de Deus. Toda a confusão, né, e caos que nós sentimos quando a gente passa pelo sofrimento. E não é assim? Quando nós passamos por uma perda, por um momento de dificuldade, por momentos de confusão, a gente acha que Deus nos abandonou, a gente não sabe o que é que está acontecendo, a gente fica perdido e a gente ora: Deus, até quando que essa situação vai se estender? Quando que tudo isso vai acabar? O que é que está acontecendo? Né? Momentos assim enchem o nosso coração de dúvidas. E a gente está vivendo momentos difíceis, desse isolamento social, de uma pandemia, confusão no governo, confusão com o Ministério de Saúde, nós não sabemos quem ouvir, enfim, a nossa vida está um caos. Nós estamos experimentando momentos difíceis. E eu espero que essa minha meditação nesse livro possa trazer para você um pouco de esperança, né, e te fortalecer nesse momento difícil que a gente está passando. Esse livro, queridos, ele é bastante interessante
inclusive o jeito que ele é escrito, né? Porque a gente tem uma tradução e a gente não vai ter isso, infelizmente. Mas o livro, ele é composto de 5 capítulos, e ele é escrito numa forma de acróstico. Não sei se você sabe o que é acróstico. Acróstico é quando a gente escreve um poema com as primeiras letras de uma outra palavra, né? Por exemplo, Fernando. Aí eu escrevo um poema que a primeira linha começa com F, a segunda linha começa com E, a terceira linha começa com R. Isso é um acróstico. O livro é escrito assim com o alfabeto hebraico. Então, o primeiro capítulo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto capítulo são acrósticos com as letras do alfabeto hebraico, que são 22 letras. Então, são 22 versos. O primeiro capítulo e o segundo capítulo. O terceiro capítulo é o poema mais longo, porque cada letra são 3 versos. E é onde a gente encontra a mensagem de esperança de todo o livro, né? O quarto capítulo volta, não um verso por letra, né? São 22 versos. E o último capítulo também são 22 versos, mas não tem mais acróstico, né? Não segue mais a ordem do alfabeto hebraico. É como se... e o interessante do livro é assim, né? É um livro bastante ordenado, um poema bastante ordenado, porque começa do A e vai até o Z, né? Como se de A a Z o poeta estivesse escrevendo os seus lamentos para Deus. E aí no último capítulo isso tudo vai para o espaço, toda essa ordem vai para o espaço, né? Então, diante de todo o caos, de toda a confusão, do sofrimento que o poeta estava passando, ele faz um poema todo ordenado. E aí no último capítulo essa ordem vai para o espaço, né? É como se ele mesmo não suportasse tudo aquilo que ele está vivendo. E o poema, ele não termina de uma maneira assim clara, né? Ele fica, será que realmente Deus nos abandonou? Será que você vai deixar a gente lançado à nossa sorte? Porque a mensagem de esperança do capítulo 3 é o que é mais importante, por isso que ela está no meio, né, do livro, no meio de todo esse poema, e é com ela que eu queria falar com você um pouquinho. O primeiro capítulo, ele apresenta uma moça, né, chamada Sião, na verdade é uma personificação da cidade, né, e ela se lamenta, né, uma hora ela fala, né, ela se lamentando de tudo que está acontecendo com ela, expressando que tudo que ela está passando pode ser comparado realmente com um funeral. O capítulo 2 já mostra realmente o que acontece com a cidade de Jerusalém, né, o porquê que Jerusalém cai, e como que é justo o que Deus está fazendo, né, porque, e aí tem uma palavra-chave nesse capítulo que é a ira de Deus, né, e a gente aprende na Bíblia que Deus se ira, e a ira dele não é simplesmente ficar com raiva e ir lá e punir as pessoas, né? Não. A Bíblia fala pra gente que Deus é tardio em irar-se, mas uma hora ele se ira, e ele se ira contra o mal humano, né? Toda a corrupção, toda a injustiça, toda a maldade, e ele lida com isso, né? Ele demora, mas ele lida com isso, ele não quer que os seres humanos vivam, né, esse estilo de vida egoísta, corrupto, mal, e uma hora ele vem fazer alguma coisa. E é isso que o capítulo 2 fala pra gente. O capítulo 3 é o mais longo, vai trazer uma mensagem de esperança, e eu já falo mais um pouquinho com você sobre isso. O capítulo 4 ele vai fazer um contraste de como Jerusalém era e como que ela está agora, e é muito triste de ver. Leia depois toda a carta para você ver o que é que ele vai dizer, né? A língua dos bebês grudando no céu da boca porque eles não tinham água para beber, as mães tendo que cozinhar os próprios filhos para ter o que comer. Gente, ele pinta uma figura horrorosa, né? Tudo que acontece. E o capítulo 5, ele realmente lança, né, essa questão de será que Deus nos abandonou, será que Deus vai realmente nos socorrer? E aí eu quero me voltar com você rapidamente na mensagem do capítulo 3. Porque no capítulo 3, o autor está ali elevando o seu lamento a Deus, né? Ele personifica todo o povo que está passando por aquele sofrimento, e ele fala uma coisa muito interessante, que é o que eu quero pensar com você. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 18.
Por isso eu digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Então perceba que ele está numa situação de desespero. Tudo o que ele esperava no Senhor se foi. Por quê? Provavelmente porque os profetas chamavam o povo ao arrependimento. Gente, vocês estão se esquecendo da aliança, blá, blá, arrependam-se e tudo mais. E talvez na expectativa do poeta, Deus não iria fazer aquilo. Então, na expectativa que ele criou a respeito de quem Deus era e do que Deus ia fazer, tudo isso se desfez. Ele tinha imaginado algo na cabeça dele, de como Deus iria agir naquela situação, e diante de todo o sofrimento, de toda aquela situação horrível, ele realmente foi despido das suas expectativas. Ele falou assim, tudo o que eu esperava que Deus fosse fazer, e ele talvez esperasse que Deus realmente fosse agir no coração do povo para que o povo se arrependesse. E Deus não fez isso. Deus cumpriu o que havia dito lá quando fez a aliança, lá no Monte Sinai, que a gente lê lá em Deuteronômio, ele dizia, se vocês não cumprirem a aliança, eu vou permitir que vocês sejam exilados. Então as expectativas dele foi frustrada. Né? E aí o versículo que mais traz esperança para o nosso coração é o 21, que ele diz assim, todavia, do 21 em diante, né? Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Uma outra tradução diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Né? Eu quero me lembrar do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ou seja, diante dessa situação de caos, de confusão, de dificuldade, de lamento, de dor, aonde todas as esperanças e expectativas dele se frustraram, porque o que ele imaginou que Deus faria, Deus não fez. O que ele escolhe fazer? Quero trazer à minha memória, eu quero trazer ao meu coração o que me dá esperança, que é as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Ou seja, Deus é bom. O que ele está fazendo, queridos? Ele quer olhar para o passado, para que o passado lhe dê esperança no futuro, para o futuro. Ele quer olhar para o passado e ver todas as vezes em que ele pôde experimentar a bondade de Deus, experimentar as misericórdias, a graça, o amor de Deus. Lembram-se, na história de Israel estava lá na sua aflição no Egito, Deus apareceu e libertou eles dessa escravidão. Deus fez uma aliança com eles e caminhou com eles pelo deserto. Deus deu toda a vitória para entrar. Deus estava com eles no templo. Deus prometeu o rei descendente de Davi. Então, tudo isso para ele, queridos, ele olha para o passado. Quero trazer à minha memória. Deus é bom. Deus é bom. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E aí, queridos, com tudo isso, eu quero falar algo para o seu coração. Eu sei que as coisas não estão fáceis. Eu sei que a maneira como a gente vive mudou. Esse isolamento é complicado. Cuidado, máscara, álcool em gel, sem os nossos encontros. Natal, muita gente talvez não vai encontrar com a família, não vai estar junto com pessoas. Enfim, nós estamos vivendo um tempo confuso, um tempo de dificuldades, um tempo talvez de sofrimento, né, onde a gente realmente está tendo que passar por momentos difíceis. O estresse de ficar em casa. Eu sei o quanto tudo isso está difícil. E eu quero dizer para você o seguinte, você tem experimentado, mesmo nesses tempos de dificuldade,
olhar para trás e ver todos os momentos onde Deus foi bom para a sua vida, aonde as misericórdias de Deus se renovaram para a sua vida. Porque, queridos, mesmo que a gente não tenha algo palpável para a gente se apegar, mesmo que... E olha que é raro, né? Porque a gente sempre consegue encontrar um momento onde Deus foi bom para conosco. Mas mesmo que a gente não tenha, a gente olha para o grande feito de Deus na história, que foi entrar na nossa história em Jesus e dar a própria vida, Jesus dar a própria vida na cruz, para que nós fôssemos perdoados, para que os nossos erros fossem pagos naquela cruz, para que hoje a gente pudesse ter livre acesso à presença de Deus. Hoje nós podemos estar aqui, nós podemos orar, Deus nos ouve, nós sentimos o mover de Deus entre nós, porque Deus fez tudo isso em Jesus. Jesus veio, deu sua vida, morreu naquela cruz, pagou os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, trazendo consigo o reino de Deus sobre nós hoje, mesmo nesse mundo que é quebrado. Hoje nós vivemos essa confusão, queridos, de um mundo quebrado, de uma pandemia, de momentos de dor e de dificuldade, mas nós também somos capazes de experimentar a presença do reino de Deus constantemente nas nossas vidas. Jesus disse para nós: eu estou com vocês todos os dias. E, queridos, isso é real. Isso é real. Isso não é apenas uma frase de efeito num livro religioso do grupo social que a gente se reúne de domingo. Jesus está conosco. Jesus está com você no momento difícil do seu dia, no momento difícil dessa pandemia, no meio das vezes ter que passar pela doença, de um querido que pegou e está sofrendo, de alguém que às vezes da família pegou e morreu, ou do medo de estar pegando, ou não tem nada disso, mas eu estou isolado, estou cansado de ficar isolado. Jesus está com você, queridos. Jesus está com você. E Deus é bom, e Jesus é bom, e isso também não é um conceito, mas isso é uma realidade. Deus é bom. Apesar de toda a nossa confusão, Deus é bom. E isso é o motivo da gente simplesmente não desistir de tudo. Não desistir de tudo. Não chutar o pau da barraca. Não chutar o balde. Esse é o motivo para a gente não ser consumido. Deus é bom e Deus está conosco. E Jesus vai voltar e consertar todas essas coisas. E essa é a nossa esperança que nos ajuda nesses momentos de dificuldade. E a minha palavra para você, querida, é isso. Se apegue, olhe para o seu passado, todos os momentos que Deus foi bom para você. Mesmo se não tiver, creia no que Ele fez por nós na cruz. Se apegue a isso e tenha certeza de que Deus está com você e de que Ele é bom, mesmo no momento que a gente está vivendo. E de forma prática, queridos, eu queria deixar uma dica para você. Nós estamos isolados fisicamente, mas nós não estamos isolados das pessoas. Graças a Deus nós temos tecnologia, nós temos chamada de vídeo. Nós podemos ver as pessoas distantes de nós. Ah, pastor, mas isso não é a mesma coisa. Não, graças a Deus que não é a mesma coisa. Graças a Deus que os nossos relacionamentos não podem ser substituídos por algo artificial como a tecnologia. Mas graças a Deus que no momento onde nós estamos, nós podemos ver as pessoas, nós podemos falar com pessoas. Queridos, o WhatsApp faz chamada em grupo, tá? Liga para um pai, para uma mãe, para um irmão, liga para um primo, liga para o grupo de amigos, vocês podem falar em grupo, inclusive se vendo. A gente tem feito isso de domingo. Então, queridos, esse isolamento não faz mal só para a nossa questão social, isso afeta o nosso emocional também. Mas nós temos ferramentas para atravessar esse isolamento, mantendo também o nosso emocional saudável. Nós não estamos isolados das pessoas. Pega o telefone, liga para alguém, conversa com alguém, pega aquela amizade que você não vê faz muito tempo, liga para aquela pessoa, vê como é que ela está, faz chamada de vídeo, troca fotos, use as ferramentas online que a gente tem
para estar com as pessoas. Mais uma vez, o nosso isolamento é físico, ele não é das pessoas. A gente pode conviver com as pessoas e graças a Deus por isso que a gente tem tecnologia para isso. Eu sei que não é a mesma coisa, mas é quase. E logo, logo sai uma vacina, logo, logo nós vamos poder estar juntos de novo. Isso é um período de tempo complicado nas nossas vidas, difíceis, confuso, temeroso, caótico, de dor, de cansaço, de estresse. Mas as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Deus é bom. Deus é bom. Não duvide disso, querido. Deus é bom. Deus é bom. Experimenta isso na sua vida. Faz esse exercício de olhar para a sua história todas as vezes que Deus trouxe algo de bom para a sua vida. Ou se apegue no fato de Deus querer a sua amizade sem você merecer, mas porque Jesus deu a vida dele por você na cruz, para que nós pudéssemos contar com a presença deles conosco e ser fortalecidos por ela e encarar tudo isso até que tudo isso passe, ou até que Jesus volte. Porque mesmo se a pandemia passar, nós vamos continuar tendo momentos difíceis, nós vamos continuar tendo perdas, nós vamos continuar tendo enfermidades, nós vamos continuar tendo acidentes. Então, ou até a pandemia passar, ou até Jesus voltar, momentos difíceis vão existir. Mas, como Jesus disse, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que Jesus vence o mundo? Dando a sua vida por aqueles a quem o rejeitaram. Nós podemos viver tudo isso amando uns aos outros, nesse momento de pandemia, amar uns aos outros, é se isolar fisicamente uns dos outros, até que tudo isso passe. E nós temos ferramentas que nos ajudam a manter a sanidade, gente que posta vídeo de exercício, posso fazer exercício físico em casa. E queridos, posso sair de casa fazer um exercício físico? Pode, ao ar livre, máscara, tome cuidado, não sai dando abraço nos conhecidos que você se encontrar. Pode, a gente sabe que pode, mas tome cuidado, tá? Como a gente viu no vídeo lá do grupo, mortes evitáveis, é isso que a gente não quer. Quanto mais pessoas estão circulando, mais o vírus circula, mais pessoas podem morrer, e a gente não quer isso. A gente não quer que isso aconteça. É difícil, mas nós temos um grande poder para passar por tudo isso dessa maneira. O Espírito Santo em nós, conosco, a presença de Deus, a presença de Jesus, que é bom. Que Ele nos abençoe. Amém? Deus poderoso, tem compaixão de mim.
Pai de amor, nós queremos te agradecer pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia na nossa vida, que realmente são a causa de não sermos consumidos, de toda bondade, de todo cuidado que o Senhor tem para conosco, Deus. E que o Senhor nos ajude, Deus, nesse momento a trazer à nossa memória como o Senhor é bom, de como que realmente o Senhor é bom e de que o Senhor cuida de nós, o Senhor tem cuidado de nós, desde sempre, para que a gente possa olhar para o passado, passado bíblico, passado da nossa própria história, e olhar para o futuro com esperança, sabendo que por mais que os tempos sejam caóticos, de dúvida, confusão e dificuldade, nós temos a grande certeza do teu reino presente, nós temos certeza da volta de Jesus, temos certeza de que tudo isso é por um breve período de tempo, e até lá a gente pede para que o Senhor fortaleça a nossa alma e o nosso espírito, Deus, para que nós possamos continuar a nossa jornada e caminhada, de cuidar um do outro, de prover um para o outro, mesmo fisicamente isolados. Lembrando que não estamos isolados das pessoas, Deus, e temos ferramentas para estarmos juntos, conectados, para passarmos por esse isolamento físico de uma maneira um pouco mais fácil. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a cuidar de nós, daqueles que estão próximos a nós, para que a gente passe logo por esse período. E nosso desejo é sempre pela volta de Jesus, mas o Senhor tem controle de todas as coisas e sabe todas as coisas, que até isso acontecer, o Senhor nos mantenha aí firmes e fortes nas tuas promessas, na tua esperança. É a nossa oração com toda a nossa gratidão, em nome de Jesus. Queridos, que o amor desse Deus bondoso, sem fim, a graça do Filho Jesus, que deu a vida por nós, e a presença deles através do Espírito Santo, estejam com todos vocês, toda a Igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Queridos, uma boa semana, Deus te abençoe. Lembre, você não está isolado das pessoas, entre em contato com elas, ligue, faz uma chamada de vídeo, faz um grupão aí, Google Meet, Zoom, o próprio WhatsApp faz isso, tenta aí de alguma forma estar conectado para se fortalecer e passar por tudo isso. Tá? Não deixe que a rotina, os afazeres do dia a dia, a correria, te isole das pessoas. Use as ferramentas que a gente tem para estar com as pessoas, claro, online, né? Não fisicamente, para que logo logo a gente tenha aí umas boas notícias de vacina e a gente possa novamente estar fisicamente juntos um do outro. Até lá, Deus te abençoe. Boa semana. Abraço.